Então, gente, vou fazer só a introduçãozinha aqui do nosso tema para a gente começar e vou deixar vocês se apresentarem também. Então, hoje a Fundação resolveu falar sobre um assunto super importante, que é a relação entre o médico infectologista e o paciente que vive com HIV. Então, é importante a gente pensar o quê? Que essa relação entre o infectologista e o paciente que vive com HIV é um vínculo fundamental, que vai além da prescrição dos medicamentos antirretrovirais, mas envolve também aspectos clínicos, emocionais e sociais. E para essa dinâmica funcionar, exige muita empatia, muito conhecimento científico atualizado e uma abordagem humanizada para garantir não só a adesão do tratamento, mas também a qualidade de vida e a redução do estigma da vida da pessoa que vive com HIV. Então, a Fundação resolveu chamar duas pessoas incríveis para falar aqui com a gente sobre esse tema, que é o Mike e também o Lúcio. Então, vou deixar, meninas, vocês se apresentarem para a gente, depois que vocês falarem um pouquinho sobre vocês, a gente poder iniciar esse assunto que é tão importante quando a gente fala sobre HIV. Então, vou deixar o Mike se apresentar primeiro, que também é colaborador da gente aqui criando conteúdo para a Fundação. E depois eu deixo o Lucian também, nosso querido convidado especial, se apresentar. Tá bem? Obrigado, Bia. Bom, boa noite, muito obrigado a oportunidade para falar, obrigado pelo convite da Fundação. Quero que, primeiramente, parabenizar o Lucian. Eu acho que ele é um exemplo, sabe, para toda a comunidade, comunidade civil, comunidade científica, todas as pessoas que lidam, né, com a temática sobre HIV, tratamento. Lucian tem um papel aí importantíssimo, né, de acolhimento para as pessoas que fazem diagnóstico de HIV, traz a sua experiência e consegue extrapolar isso, né? Fazendo que efetivamente as pessoas consigam viver entendendo, né, que é possível viver absolutamente, perfeitamente bem, independente do vírus. E que para isso precisa de ter uma adesão ao tratamento. E eu acho que é esse o papel que o Luciano vem fazendo nesses anos e tenho aí a oportunidade de conhecer alguns das pessoas que frequentam, né, o grupo do Lucian, e elas falam, nossa, minha vida transformou-se, né, depois que eu conheci esse grupo. Acho que tem essa importância dos pares também, né, saber que o outro vive os mesmos dilemas, os mesmos conflitos que eu, essa identificação, né, proporciona uma possibilidade de aceitação do diagnóstico, de lidar de forma mais leve, né, sem culpa, entendendo que a gente está falando de uma epidemia que pode acontecer com qualquer pessoa, né, independente do sexo, do gênero e da orientação sexual. Então, Luciano, parabéns. É um prazer para mim estar aqui nesse espaço, né, mesmo que virtual, falando com você sobre isso. E espero que a gente possa, mais uma vez, em conjunto com a Fundação e com a Bia, que também tem um papel maravilhoso aí com adolescentes, né, enquanto educadora também, é espetacular, extraordinário a sua participação para a comunidade. Eu só posso agradecer. E, enfim, e aí somar, né, que enquanto médico infectologista que sou, né, trabalho com a população vivendo com HIV, né, trabalho com prevenção de STs e HIV, e em especial tenho desenvolvido aí o meu trabalho com a população de travestis e transexuais, né, que também é uma população que sofre muito impacto do HIV, né? Nós sabemos que mulheres trans e travestis, por essas diversas questões de vulnerabilidade social, acabam tendo maior chance de infecção pelo HIV. E eu acho que isso que me faz ter vontade de trabalhar cada vez mais em prol dessa população, né? Porque a gente entende que saúde não é só ausência de doença, né? Tem determinantes sociais, culturais, econômicos que interferem no quanto que essa pessoa tem potenciais de ter saúde ou não.
e lidar com tudo isso é algo muito gratificante, é especial, e é isso que eu tenho feito voltar da minha jornada, né? Então, acho que essa aí é a minha apresentação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. Obrigada a você, Mike. Agora eu vou deixar o Lúcio se apresentar aqui, como, né, a maioria das pessoas com certeza que segue a Fundação já devem conhecer ele, mas a gente, óbvio, dá as honras dele se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre o papel dele aqui na internet, para a gente deixar também registrado aqui na nossa live. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucian. Vivo com HIV há 15 anos e produzo conteúdos sobre HIV há 8 anos pela internet aí. Fora isso, faz 8 anos também que eu tenho minha sorologia aberta, tenho grupos de acolhimento para pessoas que vivem com HIV, produzo conteúdo e sempre estou produzindo algum projeto que possa falar sobre HIV de uma maneira diferente, crio conteúdos mais doidos e às vezes mais ousados também nesse sentido. Recentemente também lancei meu livro, Minha História Viver com HIV Antes do Positividades, que eu conto antes, de fato, de ter minha sorologia aberta. Hoje todo mundo vê assim, nossa, a vida dele deve ser perfeita, ele fala sobre sorologia de HIV, mas tem muitas coisas que aconteceram até conseguir falar o meu diagnóstico, e é isso que eu trago dentro desse livro, e é com base nessa história também que eu vou fazer as perguntas para o Mike aí, para a gente poder desenvolver esse assunto. Quer perguntar mais alguma coisa, Bia? Tenho. Para a gente poder começar, eu queria saber, em relação a você, Lúcia, como é que se deu todo esse processo, né, do início do seu tratamento, quando você recebeu o seu diagnóstico. A gente está falando super da importância desse vínculo entre o médico e o paciente. Então, a gente gostaria de saber de você, como é que foi esse processo para você? Então, na verdade, eu descobri meu diagnóstico em 2010 e eu só fui iniciar meu tratamento em 2014. Então, era um outro tipo de protocolo que era utilizado naquela época e também existia um medo de iniciar o tratamento, medo dos efeitos colaterais, medo de como seria se alguém descobrisse minha medicação. Então, existia várias barreiras que faziam eu ter uma dificuldade maior de iniciar o tratamento. Mas eu acredito que talvez o profissional da época poderia ter feito diferença para iniciar o tratamento antes. Eu sei que em 2000, foi 2016 que saiu o estudo que falava, não, 2015 saiu o estudo que falava que iniciando antes o tratamento você tinha uma qualidade de vida melhor. Então eu acredito que talvez faltava conhecimento naquela época, mas o profissional seria essencial nesse caso, né, Mike? Eu acho que você trouxe um assunto que é importante, porque assim, nesses 44 anos, né, quase 44 anos de epidemia do HIV, o desenvolvimento da ciência é essencial, né? E nós tivemos várias fases, né? Por exemplo, o vírus foi. Os primeiros casos de HIV no mundo, né, começaram a ser descritos em 81. O vírus foi isolado só em 83. E os primeiros medicamentos, na verdade, a primeira droga que de fato começou a se pensar numa droga como opção terapêutica só veio em 87, né? Então, assim, mais de 5 anos para se pensar numa droga. E era uma droga muito ruim, né? Numa dose muito tóxica, né? Na verdade, como se foi se desenvolvendo, né? Todo esse medo e tudo isso que tem hoje ainda, né, em volta do vírus do HIV. Mas drogas boas mesmo só foram surgir em 96. Ou seja, foram mais de 15 anos de opções terapêuticas ruins, né? Que eram tóxicas, pouco toleráveis. E eu acho que o Luciano traz isso, né? Ah, quando eu fiz o diagnóstico, não era indicado ainda iniciar o tratamento. Esperava-se cair a imunidade para depois iniciar o tratamento. E eu acho que é um pouco disso também. Drogas mais tóxicas faziam ter medo de iniciar o tratamento antes, porque as pessoas acabavam tendo mais efeitos colaterais do que os benefícios, né? E a gente vai tendo aí ao longo da história, desenvolvendo drogas cada vez mais toleráveis, menos tóxicas, que agem em vias diferentes, e aí
desde 2013, né, para 2014, que tem estudos que mostram que, assim, iniciar o tratamento assim que faz o diagnóstico é muito melhor no ponto de vista de a longo prazo, né, de longevidade, diminui reservatórios, diminui de algum modo inflamação e aí é incontestável hoje, né? Mas eu acho, Luciano, que é justamente isso, né? Neste momento da história, né, ao longo dessa trajetória, foi o momento que realmente se questionava, né, que não era algo que tínhamos como regra, né, e como a maior evidência científica, o início do tratamento precoce. O que hoje, com o avanço dos estudos, já é inquestionável, né, tratamento precoce é o que tem de gold standard, né? Assim, de melhor no que se refere ao tratamento e ao segmento do HIV. Mas justamente foram muitas fases, né, que foram passadas e aí por isso que demanda de incentivo. Aí nós vamos entrar numa cascata de coisas, né? Se não houver incentivo para pesquisa, incentivo financeiro, inclusive, a gente trava, né? Não tem avanços. E aí a gente fala um pouco de tudo que está acontecendo nesse momento histórico no nosso país, aliás, no mundo, né? E eu acho que aí é assunto para nossa discussão também. Mas, sem dúvida, encontrar um profissional que está alinhado com o que é de mais atualizado ajuda, com certeza, né? E daí a gente também tem a questão da relação que, quando eu descobri meu diagnóstico lá em 2010, não existia indetectável intransmissível, né? E a comunicação com o profissional da saúde também vai fazer uma diferença muito grande na questão da adesão ao tratamento. Porque eu penso dessa forma, tá? Pode ser que não seja o pensamento de todo mundo, mas quando a gente descobre o diagnóstico de HIV, são duas coisas que a gente quer respostas: quanto tempo de vida eu tenho e como eu vou me relacionar com as outras pessoas. E quando a gente fala sobre indetectável, a gente responde as duas. Por quê? Você vivendo com HIV, fazendo o tratamento corretamente, chegando no indetectável, você não tem expectativa de vida, você vai viver como qualquer outra pessoa. E para se relacionar com outra pessoa, você está indetectável e intransmissível. Obviamente, a gente está falando aqui da questão daquela culpa de transmitir o vírus. Tem as questões sociais também, que é lidar com o preconceito do outro e tudo mais. Mas, biologicamente, duas coisas a gente tem resolvido. As outras duas a gente vai resolver psicologicamente. Mas essas, biologicamente, o médico é fundamental para que isso ocorra, né? Nossa, Luciana, eu sempre digo, né, que eu, na verdade, me formei em infectologista em 2020, né? E eu sempre falo, nossa, é fácil ser infectologista hoje, né? Quando eu vou falar sobre um diagnóstico, eu falo assim: olha, todos os estudos mostram que a sua longevidade é igual, independente do vírus, para quem não vive com o vírus. E que se você tem alguma preocupação com relação à transmissão, isso também não precisa ter mais, porque se você tratar, você não vai transmitir. Parece fácil, né? E é fácil, né? Falar sobre isso. E eu fico pensando, nossa, como que deveria ser infectologista na década de 80, né? Que você falava assim, olha, não temos tratamento, né? Lidamos com uma infecção que tem muito estigma, e aí sim é muito desafiador. Mas, na verdade, é um paradoxo, né? Porque mesmo hoje, nós sabendo de tudo que existe, de possibilidades, tecnologias, diariamente ainda existem pessoas morrendo por AIDS, por complicações do vírus, porque não se tratam. E aí, certamente, é o que eu digo, né? A gente está hoje diante de uma quarta grande epidemia do HIV, que tem a ver com uma quarta grande comorbidade. Porque a gente sabe que, sendo vírus ou uma infecção crônica e a pessoa vive ao longo da vida, a gente vai se preocupar com hipertensão, com diabetes, com outras doenças crônicas possíveis da população geral. Mas eu acho que a grande comorbidade hoje ainda do HIV é o estigma e o preconceito, né? E é aí que nós temos que unir forças e usar nosso conhecimento, nossa experiência, nossa empatia, acolhimento, para que as pessoas consigam se livrar, né, desse pensamento que ainda faz hoje
muita gente não buscar diagnóstico precoce, que a gente sabe que é importante, por conta de isso que a gente já falou, que iniciar o tratamento quanto antes é importante. Então, as pessoas têm medo de se testarem, e quando se testam, não vão fazer tratamento porque têm conflitos, porque não querem ser vistas, frequentando centros de tratamento, porque tem pavor da ideia, né, de compartilhar isso com outra pessoa. E eu acho que o Luciano é expert para falar, né, Luciano? Tem realmente um momento, né? Um momento de mudança, né? Porque isso acontece com qualquer infecção crônica, né? Com qualquer agravo crônico, né? A pessoa vai passar a fazer diagnóstico de diabetes, ela tem um certo luto aí do que ela era antes e se transforma no que ela vai ser. Uma rotina de fazer exames, de tomar medicamentos. Isso tem impacto na vida de qualquer pessoa. Só que eu acho que o que diferencia quando a gente fala de HIV é porque a gente lida com uma epidemia que tem, no meu ponto de vista, dois grandes tabus. O primeiro tabu é o tabu do sexo. Porque, assim, 90% das pessoas contraíram vírus através do sexo. E sexo na nossa sociedade é tabu, né? Parece que falar que fez diagnóstico de HIV é declarar publicamente que é uma pessoa transante, né? Que faz sexo. Como se, na verdade, não fosse algo natural. Sexo faz parte da natureza humana. Todos nós temos desejo, fantasias. Nós viemos do sexo, né? Nossos pais fizeram sexo, nossos avós fizeram sexo. Isso é da natureza. E ainda é um tabu. Então, falar de sexo é falar também de HIV. E o outro tabu é o tabu da morte, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer viver. E aí, quando a gente olha para o passado da epidemia, onde as pessoas morriam majoritariamente, porque a gente está falando de um vírus que, quando não se trata, é um vírus letal, e aí, então, justamente, eram esses dois tabus. Mas o tabu da morte caiu por terra, né? A gente sabe que existe tratamento e que a morte por complicação do HIV é uma causa completamente evitável. Ninguém vai morrer por complicações do vírus se tratar. É zero, né, o risco de essa relação. E o tabu do sexo é algo que, se nós falarmos enquanto sociedade, olharmos para a sexualidade como algo natural, também vai cair por terra. Então, eu acho que lidando com esses dois grandes tabus, nós conseguiríamos melhorar as questões de estigma e preconceito. Eu não sei o quanto que o Luciano vê isso ainda hoje, né, Luciano? Eu sei que você viu muito, você até passou por isso, mas chama muita atenção o quanto que isso ainda é uma questão na nossa sociedade, né? Sim. É legal, eu acho que eu esqueci de falar, e vou falar aqui. Além das coisas que eu faço, eu sou psicanalista, sou especialista em sexologia e estudo psicologia, tá? E agora eu estou fazendo mais uma pós em neuropsicologia. Porque é interessante você falar sobre sexo, e eu tô lendo agora a história da sexualidade que o Michel Foucault. Ele escreveu esse livro. Para quem não sabe, Michel Foucault é um grande pensador. Ele morreu em 84, em decorrência da AIDS. Foi uma das primeiras pessoas públicas a morrer em decorrência da AIDS. Naquela época nem se sabia que existia HIV, por mais que tenha sido descoberto em 83, só lá em 86 que de fato foi amplamente divulgado. Ele fala justamente que falar sobre sexo é como se você estivesse sendo uma pessoa imoral. Ou seja, isso veio na minha cabeça, porque desde quando eu falo sobre HIV dentro das redes, automaticamente eu já sou uma pessoa imoral. E daí eu digo assim, qualquer coisa que eu já faço, eu já sou visto como imoral por conta de falar sobre sexo. E falar sobre HIV, eu só amplio essa imoralidade. Ou seja, gente, sou imoral mesmo, já assumi, já entendi que de fato falar sobre HIV e falar sobre sexo ah, é existe essa questão. Mas daí vem uma questão do médico, tá? E isso vem comigo também. Quando eu vou atender um paciente, por exemplo, em terapia, sexo é uma coisa que a gente fala natural. E o quanto isso precisa ser natural com o vínculo do seu médico.
O quanto isso é importante para, por exemplo, em 2015 eu tive HPV. Ou seja, eu já tinha HPV em 2010. Eu só fui entender que eu tinha HPV em 2015, quando eu tive um vínculo muito bom com o meu médico e consegui falar sobre isso. Então, o quanto é importante ter essa confiança e ter essa facilidade de falar sobre seu corpo, sua sexualidade com seu médico. Eu Sim, queria até fazer uma pergunta para o Mike em relação a isso, sobre a formação médica hoje em dia. A gente está falando dos avanços em relação aos conhecimentos científicos, mas a gente sabe que mesmo com esses avanços, saindo artigo, revisão, enfim, novas informações em relação ao HIV, a gente sabe que a formação inicial dos profissionais da saúde às vezes não acompanha na velocidade que deveria para oferecer um tratamento, né, até mesmo mais humanizado, como a gente falou, saindo um pouco dessa visão só biomédica de achar que porque existe medicamento, as pessoas automaticamente vão ter acesso a fazer esse tratamento. Então, na sua formação, Mike, você, como é que você acredita que você foi trazendo uma abordagem mais humanizada? O que que você acha que te influenciou a ser o infectologista que você é hoje, que consegue acolher os seus pacientes, consegue conversar sobre esses tabus que você citou aqui de uma forma muito mais normal mesmo, tratar como um assunto do dia a dia. Então, para você, como é que foi na sua trajetória ser o Mike de hoje em dia que consegue acolher esses pacientes? Bia, é assim, você tem razão, né? O modelo médico biológico, né, tradicional, ele é muito pautado, né? Assim, quando se fala assim, a discussão a respeito de tratamento. Até que, de modo geral, os médicos buscam, né, se informar, se atualizar. Isso é algo que meio que é intrínseco ao estudo da medicina, né? Leitura de artigos e tudo mais. Agora, as questões biossocio-psico-espirituais, né, digamos assim, é óbvio que a gente tem disciplinas na faculdade que falam sobre isso, mas eu percebo isso nos meus outros colegas infectologistas, né? Eu acho que ser infectologista já parte um pouco dessa afinidade com o estudo de doenças minoritárias, negligenciadas, e isso já faz esse ser um médico com um perfil um pouco diferente, né? Tanto é que me assusta ver um infectologista que não pensa dessa forma, né? Ou como já é um infectologista que não tem esse pensamento mais social, porque é meio que da especialidade já, né? A busca por essa especialidade já tem um pouco a ver com isso, né? Essa afinidade, esse interesse de estudar as populações, de estudar a maneira que as pessoas vivem, que elas se relacionam, de entender que questões econômicas, de entender que tem interseccionalidades de raça, cor, classe social que interferem nos modos de viver da população e nos seus potenciais de fortalecimento de saúde ou desgaste. E isso, na verdade, é dado no início da faculdade, né? A gente tem disciplinas lá de epidemiologia, disciplinas de saúde coletiva, e em tese, todo mundo tem acesso a esse conhecimento humano da medicina. Só que realmente tem especialidades que são muito práticas, objetivas, as especialidades cirúrgicas. Acho que tem um pouco do modus operandi de pensar né, nas condutas. Nós, enquanto infectologistas, não podemos pensar num agravo sem pensar nos determinantes sociais. Né? Como a gente vai pensar em tuberculose sem pensar onde essa pessoa vive, onde ela trabalha, o que ela faz? Mas eu acho que o Luciano traz isso, né? É, é uma construção. Acho que quem escolhe lidar, né, com esses agravos, onde os modos de viver e da vida interferem totalmente na saúde, no adoecimento ou não, precisa ter esse olhar, né? E se não tem, precisa buscar, precisa estudar, precisa se apropriar do conhecimento de saúde coletiva, do conhecimento de se olhar globalmente, né? Porque as doenças são globais, né?
Eu acho que isso é uma outra coisa, algo que está acontecendo lá na África vai repercutir aqui, como vai repercutir na Europa, porque as pessoas viajam, né, circulam, e isso acontece hoje muito facilmente, né, a globalização e tudo mais. Agora, particularmente eu, né, eu acho que a minha formação passa por alguns caminhos, né? Porque antes de fazer medicina, eu fiz enfermagem também. Eu fui enfermeiro, trabalhei como enfermeiro. Eu tive uma base grande de saúde coletiva, né? E na escola que eu estudei, que foi a Universidade de São Paulo, tinha um departamento de saúde coletiva muito forte, né? Eu tinha professores que eles passavam com muita força, né, essa noção de saúde coletiva e de como que saúde não é só ausência de doença, né? É um completo bem-estar físico, sócio-psíquico e espiritual. E eu acho que isso ficou marcado em mim. E quando eu decidi fazer medicina, na verdade eu sempre quis fazer medicina, né? Mas quando essa oportunidade me surgiu, eu já sabia que eu queria ser infecto e trabalhar com população, né? Então, na minha história, ter passado pela enfermagem e ter passado pela saúde coletiva me marcou muito o desejo de fazer infectologia, né? E escolher na infectologia lidar com essa população mais vulnerável, em especial a população LGBT. Porque na infectologia também tem vários caminhos, né? Tem outras possibilidades, infectologia hospitalar, né? Onde tem todo o controle aí de infecções relacionadas à assistência hospitalar, tem um cuidado enorme aí de imunossuprimidos, transplantados, enfim, tem vários caminhos. Mas o estudo do HIV e das ISTs e dessas doenças que tem impacto social é muito forte também na nossa especialidade, né? Mas, assim, só fechando esse gancho da importância, eu acho que é multifatorial, né? A escola de formação ajuda, as pessoas que se encontraram no caminho, os professores, os mestres, e o interesse pessoal também ajuda. Acho que tudo isso é multifatorial. Com certeza. E Lúcia, eu queria saber de você, a gente pensando aqui em todo esse processo do seu tratamento e dessas dificuldades até que você citou do primeiro médico que teve contato ali com você, que ele poderia ter tido uma conduta até um pouco diferente. Que memórias assim mais marcantes você tem em relação a essa sua relação entre médico e paciente, tanto positivas quanto negativas? Então, na sua trajetória, o que que te marca dessa relação? Negativa. 2012 eu fiz um exame de. Eu fiz meus exames. A primeira vez que eu fiz meus exames de check-up geral só foi em 2012, ou seja, 2 anos depois que eu descobri o meu diagnóstico. Em 2013, eu tive uma sífilis 1/256. E daí eu fiquei, nossa, mas eu tô fazendo tudo certinho? O que que aconteceu? Eu descobri que em 2012, meu médico tinha feito o exame de sífilis, já estava lá sífilis e ele não viu. Ou seja, eu fui para 1/256, sendo que eu já podia ter tratado antes. Então, uma falha aí que aconteceu. E foi aonde fiquei super revoltado. Eu acho que também. Quando a gente que vive com HIV ou um paciente, ele entrega a vida para o médico, a gente acha que tudo ali vai ser resolvido. E daí eu falo na questão de conhecimento, e aqui o Positividades eu trago muito conhecimento para vocês, que é para vocês também poder ter esse controle que alguns médicos às vezes não querem dar. Essa abertura de entender seus exames. E daí eu queria te puxar, Mike, com relação a isso. Porque, no meu caso, se eu tivesse. Hoje eu conheço um exame de sífilis, hoje eu sei ver, hoje eu consigo ter esse discernimento que eu preciso fazer o tratamento. Mas o quanto essa acessibilidade do médico, essa sensibilidade dele explicar para o paciente aqueles exames ali, vai dar autonomia para esse paciente e também vai contribuir na recuperação dele e no processo de autocuidado dele.
Nossa, é importantíssimo, né? Você dar recursos para que o paciente se aproprie do seu diagnóstico, né? Se ele não entender, ó, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, crianças, né? Crianças que eventualmente a mãe não passou pelo pré-natal ou por algum motivo houve a infecção no pós-natal através da amamentação e tudo mais. Olha como é difícil as crianças aderirem ao tratamento, porque no geral elas não sabem por que estão tomando remédio, né? Porque é difícil, não dá para revelar para isso para uma criança, porque a criança não tem questões de sigilo, né? Então, se eu falar para uma criança de 4 anos, olha, você vai tomar o remédio do HIV, ela vai ir lá à escola e falar, eu tomo remédio do HIV. E seria ótimo se fosse isso tudo natural, mas nós sabemos do impacto que isso pode ter. Então, quando a pessoa não tem noção do porquê que ela está tomando, qual é a necessidade, qual é a célula que está agindo, qual é assim, na minha primeira consulta, eu vou explicar do ciclo da história natural da doença, né? Onde age o vírus, a afinidade pelos linfócitos CD4, então os reservatórios, e precisa fazer uso da medicação para impedir a replicação viral. Se tomar irregularmente, vai favorecer resistência viral, porque vão ter vírus que vão conseguir ultrapassar a barreira. Então, tudo isso tem que ser explicado, porque o próprio paciente fica feliz de entender o que está acontecendo com o corpo dele, e isso com certeza vai impactar na adesão. E isso aí é uma grande luta minha, por exemplo, porque para quem trabalha no SUS, tem o problema das agendas hiperlotadas, né? De atendimento a cada 20 minutos. E, assim, como que você vai fazer primeiro atendimento, primeira consulta de diagnóstico de HIV em 20 minutos? A pessoa, ela não consegue nem entrar na sala, até porque você não consegue falar tudo na primeira consulta, porque são tantos os conflitos, tantas as ansiedades, os medos, que ela não consegue nem prestar atenção no que você está falando. E tem que desenhar, né? Tem que pegar ali, ó, e desenhar e falar assim, isso aqui é o linfócito, isso aqui é a carga viral, isso aqui são as células, é assim que o vírus vai agir, o mecanismo, o medicamento age nessas enzimas, enzima tal e X, essas são as opções que nós temos aqui, e precisa ser tudo muito claro. Então, assim, eu gosto muito de lidar com dois tipos de casos no ambulatório de HIV. E um dos que eu mais gosto é casos de retorno pós-abandono. Porque eu, inclusive, já falo assim: deixa na minha agenda, porque eu gosto desse desafio de fazer a pessoa entender que, assim, o medicamento existe, né? Hoje, embora nós tenhamos estudos de medicamentos de longação, medicamentos injetáveis, e isso é ótimo, porque a gente sabe que tem pessoas que vão se beneficiar desse tipo de medicação, mas hoje o que nós temos disponível ainda é uma medicação de uso diário. Então, eu digo assim: precisa tomar remédio. Não precisa que você. Precisa garantir a sua tomada do remédio. Independente, se você está com medo e não está, você precisa tomar. E aí a gente vai traçar o caminho. Não está tomando por quê? Porque está passando mal? Então a gente vai achar a droga que melhor se enquadra para você. Não está tomando, qual é o motivo, né? Se você se dá bem com a droga, não tem por que não tomar. Então, vamos entender como a gente pode favorecer e facilitar a tomada, né? Nem que seja necessário desenvolver assim N estratégias, mas eu acho que se a pessoa não entender o mecanismo de ação, não se sentir segura sabendo que ela tem a opção de troca de medicamento caso que ela não se sinta bem, aí vai ser impossível a adesão a esse tratamento, né? Então, quanto mais informação, é melhor para adesão, mais segurança, mais apropriação do diagnóstico. E eu acho que é isso o papel do médico e de toda a equipe que trabalha no serviço de acolhimento, né, e de tratamento do HIV. Tudo tem que ser informação para garantir. E é muito legal quando a pessoa se sente segura e ela começa a replicar e falar para as outras pessoas. Isso é um multiplicador, né, Luciana? Eu acho que trazer segurança é,
para o seu diagnóstico é favorável de diversas maneiras, né? Não deixa de ser uma tarefa que multiplica também o conhecimento. Bem, eu sou suspeito, né? Porque eu já criei minha CD4, minha carga Ah, viral. Eu tenho todos os meus acessórios que quando tem eu que tô atendendo desenhar. até é tudo assim, porque o lúdico ele funciona, gente. E assim, até eu fiz um vídeo essa semana que eu peguei a Virgínia e eu criei uma historinha Eu com vi. personagens da internet já que as pessoas já conhecem. Só que eu só peguei o primeiro nome, obviamente, para poder fazer a conexão e depois no final eu expliquei. Então você começa a perceber que as pessoas elas o que vai chamar atenção é a comunicação que você tem com elas. E às vezes, aquela informação ali simples para algumas pessoas vai ser ridícula, mas para as pessoas certas que precisam daquela informação, aquilo ali vai ser totalmente diferente. Então, é importante a gente saber que as pessoas têm suas dificuldades, vulnerabilidades e também suas questões culturais e sociais que dificultam. Então, às vezes você vai ter que explicar para uma pessoa 20 vezes que indetectável não transmite, e ela ainda assim não vai conseguir compreender, ou ela não vai entender que a medicação tem que tomar todos os dias, como já aconteceu, da pessoa tomar dia sim, dia não, que ela entendeu de alguma forma do médico falar para tomar dia sim, dia não. Então, é uma forma muito interessante saber o quanto o médico influencia de como a pessoa vai lidar com o seu diagnóstico ou não. E tem papel fundamental, né? Sim, e Então, assim, Lúcia, não, eu assim, só ia fazer uma pergunta. Desculpa, não, Mike. Não, eu só ia fazer uma pergunta em relação a essa relação entre o médico e o paciente, de como é que o Lúcio acredita que o médico pode contribuir para esse ganho dessa autonomia em relação ao paciente, né? Dele se apropriar desse tratamento, ele não só chegar, igual você falou, na consulta, toma aqui o remédio, você tem que tomar. Como é que o médico pode contribuir para isso? Inclusive até mesmo na construção de uma rede de apoio para essa pessoa, para esse tratamento também não ser solitário. Então, como é que você acredita que esse médico pode estar contribuindo não só para esse ganho de autonomia, mas também para a construção dessa rede de apoio? Foi mal, Mike. Eu só não queria esquecer essa pergunta. Então, eu acho que a questão. Por exemplo, o meu médico, que eu iniciei meu tratamento, eu lembro dele até hoje, tá? Inclusive, eu cito ele no meu livro. Porque ele foi. Primeiro, que ele é um médico gay, foi o primeiro médico gay que eu tive, assumidamente. Então, a forma como eu conversava com ele era muito brincalhão, ele levava muitas coisas na esportiva, ele era rígido quando precisava, mas ao mesmo tempo ele era maleável, ele dava abertura para ter uma comunicação. E eu acho que foi ali que de fato eu consegui ter a confiança para iniciar o tratamento. Tanto é que foi um médico que me acompanhou um bom tempo. Eu sempre falo com ele. Ele foi o primeiro médico que eu fiz conteúdo aqui dentro da página também. Então, ele teve em vários processos da minha vida e ele fez com que eu mudasse minha vida de fato, assim. Se não fosse aquele médico, talvez eu não teria iniciado o tratamento. É isso que eu penso. A mesma coisa que acontece lá no Tinder, às vezes é o que precisa acontecer justamente com o médico, que é dar o match, que é de fato você conseguir falar. É a mesma coisa eu nos atendimentos de terapia. Eu sei que nem todo mundo vai ter o match comigo, mas eu tento, da melhor forma, conduzir ali. E é a mesma coisa o Mike. Às vezes não vai dar o match no Mike, mas vai dar com outro médico. E não vai gostar do Mike porque, sei lá, ele usa uma barbinha, ou porque ele fala de algum jeito. Então, a gente precisa entender que as pessoas elas têm suas dificuldades sociais também com outras pessoas, né, Mike? é engraçado isso, porque eu vivo em busca do médico com os meus pacientes, né, com os usuários do serviço. Eu, eu, eu acho super, eu acredito que isso faz a diferença no tratamento, e na adesão, e na retenção, né? Então, a primeira consulta eu sempre vou me dispor para explicar, para tirar dúvidas e tudo mais. Mas é como você falou, tem pessoas que têm outro perfil, que elas não querem ouvir muita coisa. Elas querem que seja mais objetivo, rápido, prático.
E aí a gente precisa entender isso. E às vezes eu não dou conta, eu falo assim, nossa, eu acho melhor você procurar aí dentro do SAI, a gente tem vários médicos, falar, acho que vai com o doutor fulano, que talvez ali, né, a pessoa não quer, né, ela não quer saber sobre os novos estudos, ela não quer saber sobre, que eu pergunte sobre como está a vida sexual, como que estão os números de parceiros, como que está o casamento, como está em casa, como está o trabalho, porque é isso que eu costumo fazer. E aí tem pessoas que realmente querem coisas diferentes, objetivas, de um outro jeito, e para elas funciona dessa forma. E isso faz parte também, né? É por isso que é importante dar opções também para que as pessoas tenham direito e autonomia de escolher o que é melhor para elas, né? Agora, eu ainda sou da linha de que inclusive, retomando o que o Luciano tinha falado, às vezes, dependendo da postura do profissional de saúde, a pessoa fica inibida de fazer pergunta, né? Várias pessoas às vezes chegam assim, ai, é uma pergunta boba. Não, não tem pergunta boba, né? Tudo é dúvida, e dúvida é importante que seja sanada, porque pode ser aí que vai ser impactante para adesão adequada ou não, né? Como o Luciano falou, gente tomando dia sim, dia não o medicamento, né? Então, não dá para ter essa postura onde é vertical, né? Quem presta o cuidado, falando sobre a vida do outro e levando informação para o outro de uma maneira verticalizada. Precisa ser uma relação horizontal, de troca, onde a outra pessoa se sinta à vontade também e se sinta integrante, né? A gente está falando da própria vida dela, dos exames dela, de opções para a vida dessa pessoa. Então, ela tem que ser integrante, se integrar. E eu acho que, assim, inclusive, Lucian, nós precisávamos um pouco retomar um pouco do que foi no início da epidemia do HIV, no que se refere à sociedade civil, porque muitos dos direitos que existem hoje foram conquistas de pessoas que se juntaram, que lutaram, que exigiram, lutaram pela sobrevivência. E hoje nós temos um programa que garante muitas coisas, já está dado, né? A medicação já é dada, o acesso ao tratamento, aos exames. E eu percebo que mudou, né? Um fenômeno de mudança. Um pouco engajamento da sociedade civil, né? Para você ver, um dos municípios que eu trabalho, que é Diadema, a gente teve dificuldade de montar o conselho gestor do SAI, porque ninguém queria ser do conselho gestor. Imagina só que é o órgão responsável por lutar pelos direitos dos usuários do serviço, não ter representante. Eu acho que é um pouco disso também. Tudo já é dado, e pouco feito a reflexão da necessidade da permanência, das discussões. E então, isso precisa ser discutido no consultório também, para que tenha esse empoderamento, né? Para que essa autonomia e o desejo dessa autonomia seja resgatado, porque tudo já é dado, mas pode ser frágil também, não é verdade? E outra, a gente tem aí o percurso para caminhar de medicações melhores, medicações injetáveis, medicações mais toleráveis, que melhore o acesso, melhore a adesão. E isso ainda é longo o percurso, inclusive de estudos de cura, né? Então, a sociedade civil não pode perder a força potente que tem, né? Isso faz parte da força motriz para incentivar, né, para cobrar da indústria, para cobrar dos governantes, para cobrar das agências fomentadoras e financiadoras. E por isso que tem que ter essa conversa sim no consultório. Não e uma consulta onde só vai olhar para carga viral e CD4 e trocar receita, fica um pouco a desejar esse tipo de reflexão. Mas tudo bem. Se a carga viral estiver indetectável e a pessoa estiver bem, tudo bem, isso também é válido. Mas refletir sobre todo esse processo faz parte da gente conseguir também melhorias no que se refere ao tratamento e à cura e etc, né?
Muito bem. Você quer falar alguma coisa, Lúcia, sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão da sociedade civil, como você falou, tinha que participar do conselho gestor. Ah, eu, sinceramente, Mike, assim, eu vejo. Eu sou muito insistente, tá? Eu tô na internet, gente, porque assim é na raça. Porque não vejo. Muita gente acha que eu tô ganhando milhões, tô fazendo e acontecendo, mas a gente não tem braço para tudo também. Eu acho que hoje, por exemplo, eu já não participo de muitas coisas, sabe? As pessoas, vem para isso, vem para aquilo. Eu digo, desculpa, gente, mas ó. Eu também preciso trabalhar, também preciso fazer as coisas, porque eu vejo que querem ajuda, querem que a gente esteja lá, querem que eu ajude nos processos, mas existem suas limitações. Eu acho que as pessoas também acontece isso muito, entendeu? Como que a gente vai incentivar as pessoas a participarem de conselhos gestores se a gente não tem um bom vínculo com aquela instituição? E daí vai um pouco além do médico, entendeu? Eu acho que são questões que falta um diálogo muito bom, falta defensores daquele determinado serviço. Será que de fato o vínculo ele é uma coisa forte ou uma coisa suscetível? Então, acho que isso é uma demanda que falta. A gente sabe que tem o poder, as pessoas. Eu vejo que as pessoas estão abrindo mais astrologia. A gente tem muitas vozes hoje falando sobre HIV, só que de fato essas vozes elas não são valorizadas e a gente precisa falar sobre isso porque é importante também. Eu, como criador de conteúdo, digo que, quando é para uma coisa super ultra, vão lá e contratam pessoa X que nem vive com HIV. Daí a gente que tá ralando aqui, ó, é esquecido. E eu tô falando isso em instituições privadas que falam sobre HIV, instituições públicas que pagam pessoas famosas, e quando a gente está fazendo trabalho é desvalorizado. Então, de fato, acho que isso é um ponto chato de se falar, mas é importante também, tá? Que nada cai do céu quando a gente vai produzir as coisas. Mas, falando sobre a questão ainda, voltando para a questão de médicos, de que forma que o médico poderia nos ajudar a desenvolver essa questão social? Volto para você. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. É, como que essa pessoa pode querer se envolver com o serviço, né? Se o serviço não é acolhedor. E é algo que eu falo sempre. Precisa ter acolhimento desde a porta, né? A segurança, a recepção, a equipe de limpeza. E a gente sabe que isso é muito falho, Luciana, é muito falho. Eu fico com vergonha também de trabalhar em serviços que tradicionalmente cuidam de pessoas vivendo com HIV, cuidam de minorias, cuidam de pessoas de diversidade de gênero, e ainda assim a gente sabe que tem pessoas que sofrem transfobia, homofobia e tudo mais. E eu acho que tem um problema dos processos, né? Quando a gente está falando de serviços públicos, infelizmente não existe um concurso ou um processo seletivo para aquele perfil da vaga, né? Assim, alguém passa num concurso e vai para lá trabalhar com essa população, né? Eu acho que tinha que ter uma questão dos editais. Eu sempre vivo falando isso, né? Para vir para esse serviço, você tinha que cumprir esses critérios na sua formação, né? Porque senão chega lá uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o assunto, que vai ali porque ela foi empossada por um cargo público. E isso é um problema no serviço público. E o pior, depois que ela vai para lá, não tem governabilidade, a gestão para tirar ela daquele lugar. E assim, e o que fazer enquanto gestão? Quais medidas administrativas, né? Isso é uma coisa meio crônica no nosso país, enquanto ser funcionarismo público, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, assim, sensibilizar, que é trabalho de formiguinha, mas a gestão precisa ter o olhar para isso, precisa, tem que ser recorrente a sensibilização, porque as pessoas esquecem, né? E eu também acho que isso é um problema. Se tudo é hostil, não tem por que eu ir lá me envolver. E por que talvez antes era diferente? E aí tem um ponto, porque
no início, né, os serviços que foram construídos, né, para lidar com HIV/AIDS eram serviços que, no geral, as pessoas ali estavam todas envolvidas, que tinham, elas foram tiradas de outros setores e construíram um serviço para cuidar. Então, talvez tivesse uma cultura diferente, onde todos fossem envolvidos, e aí tivesse um acolhimento diferente para essa população. Então, eu concordo que o acolhimento é deficiente, e eu concordo que deveria haver, de algum modo, medidas administrativas mais efetivas para lidar com esse tipo de situação. A gente sabe que tem transfobia, homofobia, sorofobia nesses serviços que deveriam ser acolhedores, né? E aí dificulta mesmo. Mas é uma série de coisas, né? Os horários de atendimento, os horários para as reuniões, né? Você fazer uma reunião 10 da manhã, onde todo mundo está trabalhando, quem que vai deixar o seu trabalho para ir na reunião? Já é difícil fazer coleta de exame, já é difícil passar em consulta. Eu acho que tem que haver um olhar ampliado para tudo isso, né? Horários mais flexíveis, agora que a gente tem possibilidade de reuniões à distância, embora ainda assim não seja todo mundo que tenha acesso fácil, né, a um smartphone, à internet, enfim, é desafiador mesmo, mas precisa construir junto, né? Enquanto o profissional de saúde estiver pensando em estratégia sozinho de melhorar, fica difícil, né? Isso já faz parte aí da construção do SUS, né? A participação social é importante, né? Acho que a educação de Paulo Freire já falava, né? Precisa ser junto, precisa ser horizontal para que a gente construa um caminho. Porque se for só com um lado, realmente a gente vai correr riscos de deixar de cumprir com o que é de melhor. Vamos ter que superar desafios e a construção coletiva vai trazer e favorecer, com certeza, melhorias aí no cuidado das pessoas vivendo com HIV. Mas é desafiador, Luciano, certamente. Eu concordo com você. Eu queria deixar uma pergunta final para vocês aqui em relação a esse assunto, sobre que, já que a gente está falando de construção coletiva, então eu queria ouvir dos dois lados. Que dicas vocês dariam para uma pessoa que acabou de receber o seu diagnóstico, ainda ali para suas primeiras consultas com seu infectologista? Então, que dicas vocês dariam para essa pessoa conseguir também não ser apenas um agente passivo ali, de que vai esperar o médico vir esse acolhimento? O que que essa pessoa pode se apropriar para poder ir mais preparada para essa consulta com o seu infectologista? Bom, não sei se você quer falar primeiro. Não, pode ir mais. Eu acho assim, que eu acho muito cruel transferir para a pessoa essa responsabilidade, sabe? Porque é óbvio que essa pessoa vai ter pesquisado referências na internet, né? Vai ter ido para consulta, com certeza, olhando um monte de coisa, mas a gente sabe que existe um monte de informação errada. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, eu ia falar para ela olhar a página do Positividades. E olhar, isso seria uma grande dica, né? Porque traria ali informação acolhedora e uma informação com conteúdo importante. Mas eu acho que sim, a responsabilidade disso é da equipe de saúde, é ter uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, é sim acalmar, é explicar as minúcias, sabe? Sem tempo, sem pressa. E permitir que ela volte, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo assim: vai começar a tomar o remédio, pode ser que tenha algumas efeitos colaterais, reações adversas. Então, assim, vamos lá, fique atenta. Muitas vezes eu dou meu telefone pessoal, ainda mais quando eu percebo que tem chance de risco de não aderir ao tratamento, aí que eu fico mais preocupada, assim. Vai ter dúvida, vai precisar voltar, não vai ser só daqui 30 dias ou daqui 2 meses para a agenda. Vai poder fazer encaixe na agenda. E essa é a maneira que eu enxergo que é importante, assim. E eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto serviço de saúde. Nós temos que dar espaço para que essa pessoa volte quando ela quiser. A gente tem que dar espaço
para que o serviço esteja ali aberto a esclarecer e acolher no momento que for necessário, enquanto ela ainda não estiver segura e autônoma do seu próprio diagnóstico, do seu tratamento. E eu acho que isso faz a diferença, né? Então, o máximo de informações possíveis, acho que assim, eu vejo muito ainda o diagnóstico ligado à culpa. As pessoas se sentem culpadas pela infecção do HIV, né? E não há culpados. Eu costumo dizer que ter a infecção por HIV é ter cruzado com alguém que vivia com vírus e muitas vezes não sabia que vivia com vírus. Então ninguém é culpado, né? Na verdade, costuma ser uma relação contrária. Quando você mais confia no outro, que eventualmente você deixa de usar algum método de prevenção, porque você confiou. Então, uma relação que veio da confiança não pode te trazer culpa. E essa culpa é uma questão cultural, que está relacionada, né, a uma série de coisas. E eu vou falar aqui de novo, né, ao patriarcado, ao machismo, à misoginia, a maneira que a gente aprendeu a ter as relações entre as pessoas. Quando a gente consegue se livrar de tudo isso, a gente está diante de um vírus que a gente sabe lidar com ele com o pé nas costas, né? A gente consegue, com uma medicação efetiva, controlar a replicação viral, e é isso. É só isso, né? O resto tudo é algo que foi construído coletivamente, culturalmente, porque o fato é que é um vírus que a gente consegue lidar com ele e controlar a replicação dele. E isso é o único fato. O resto é construção histórica e coletiva. Então, se a gente não intervir nisso tudo, essa pessoa não vai ter como ter autonomia do seu tratamento, do seu diagnóstico. E porque a gente está inserido nessa cultura. Então, tem que desmistificar. Realmente quebrar esses paradigmas e transformar a maneira de enxergar o mundo. E isso não é fácil. Tem pessoas que dizem que é fácil. Acho que alguém está falando ali, né? Eu, quando recebi, fiquei numa boa. E é ótimo que seja assim. É para ser assim, é para ficar numa boa, né? Mas para algumas pessoas é muito desafiador, é muito difícil. Tem questões religiosas, questões que atravessam a sexualidade, a orientação sexual. Então, a gente precisa ter esse olhar ampliado, porque se não agir, porque tomar remédio é fácil. Poderia ser, se fosse tão fácil, todo mundo tomava, né? Agora, o que faz as pessoas não tomarem o remédio, que é aí que é onde nós temos que intervir e olhar. E acho que é isso. Um olhar ampliado, uma escutativa, olhar para a intersecção. É diferente uma mulher preta da periferia tomar remédio de uma mulher branca dos grandes centros, de um homem cis, gay, de alta escolaridade, de um adolescente na periferia. Então, se nós não olharmos essas interseccionalidades, nós vamos deixar, com certeza, de fazer o cuidado efetivo e eficaz. Acho que é isso. Para além da medicação, a gente tem que proporcionar qualidade de vida. E nós, enquanto profissionais, temos o papel, o dever e a obrigação de proporcionar o melhor da qualidade de vida para as pessoas que nos procuram. E eu acho que essa que é a dica, né? Não tenha peso, né? Não ache que você é responsável por tudo isso. Você precisa compartilhar com o seu profissional e ter afinidade com esse profissional que vai te encontrar. Se não tiver afinidade, por favor, troque. Não é para sofrer, né? Peça para trocar, peça outro, encontre outro que tenho certeza que vai chegar o momento de match com o seu médico, com a sua equipe, e isso vai ser leve, tranquilo, e você vai viver uma vida tranquila, saudável, independente do vírus. Muito bem. Com certeza. Eu acho que essa questão que você falou de não ter medo de trocar é super importante. Você entender que isso é um direito seu. Você tem todo o direito de, como a gente falou aqui, é uma questão de afinidade, já que a gente está falando de relações humanas. Então, você entender que dentro de um serviço de saúde você tem esse direito de poder trocar o seu médico para alguém que talvez você sinta mais afinidade, você sinta que vai te entender melhor, que você tem mais abertura,
é super importante e muitas vezes as pessoas não têm acesso a essa informação de que isso também é um direito de saúde, de você poder se dar bem com a pessoa que está te atendendo, que é algo que o Lucian pontuou aqui desde o início, da importância desse médico estar fazendo sentido na vida daquela pessoa. Não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ser alguém que a gente consiga criar um vínculo. E você, Lucian, o que você teria para nos falar, né, como uma dica final aí em relação a quem está começando o seu tratamento? Minha dica vai ser a mesma do Michael. Siga o Positividades. E eu aprendi que isso não é ego, tá? Eu aprendi que isso eu sei o que eu fiz, eu sei o trabalho que eu tenho aqui dentro da página, e eu sei a importância que ele traz para as pessoas. Então, se você descobriu que vive com HIV, não vai para o Google, vem para Positividades, assista os conteúdos antigos, porque ali cada conteúdo tem uma informação e vai ser levinho, vai ser divertidinho, vai ser de uma forma que você consegue compreender mais fácil. Porque mesmo indo para atendimento com médico, você vai ter dúvidas, você vai ficar com questões, e mesmo eu, com todo o conhecimento que eu tenho sobre HIV, e o Mike também, a gente não sabe tudo sobre HIV, a gente sempre vai aprender alguma coisa ou outra, e eu sou uma pessoa que desmiuço as informações, eu tento trazer de várias formas, vários olhares, várias questões, então eu confio bastante no meu trabalho. Então, se você assistiu, se você descobriu, vem assistir as questões de positividades. Sobre tratamento, sobre as outras questões, é um processo. Ninguém vai conseguir lidar bem com o seu diagnóstico de HIV do dia para a noite. Tem gente que demora 30 anos, tem gente que demora um ano, tem gente que demora 3 meses. A gente precisa entender que cada pessoa ela vai ter suas questões sociais, culturais e tudo mais, que vai fazer ter dificuldade em lidar com o seu diagnóstico. Não é um processo fácil, não é um processo que é como muita gente diz às vezes, nossa, é tão fácil, é só tomar medicação. Não é só isso. Então, eu passei por isso, eu sei como é que é a dor, mas as coisas elas conseguem ir se encaixando. Quem precisar também, atendo em terapia online, ajudo pessoas a lidarem com isso, desde gente que não consegue fazer testagem, até pessoas que ainda estão tentando se reestabelecer e voltar à normalidade depois do diagnóstico. É isso. Eu acho que isso que vocês falaram, principalmente para tirar esse peso, é entender que não precisa ser um processo solitário. Então, a busca por informação, como você falou, de uma pessoa que fala de uma forma acessível, como você, cria um conteúdo descontraído, que está contextualizado no nosso dia a dia, faz a pessoa perceber que aquele processo que ela vai se iniciar ali, ela não está passando sozinha. E ela pode, dentro dessa rede de apoio, conseguir se fortalecer para lidar com essa dor e acolher essa dor também, porque a gente sabe que é um processo que envolve até mesmo um luto de você entender o seu diagnóstico. E para isso acontecer, é importante que a gente possa acolher as nossas emoções, né? E não negá-las. Então tá tudo bem você ficar mal no início, você, como o Mike falou, você sentir culpa, mas você entender que você não tem culpa daquilo que aconteceu. E eu acho que você procurar pessoas, como o Lucian falou, que fazem conteúdo como ele, que trabalham de uma forma séria na internet, de uma forma acolhedora, e também, como o Mike falou, procurar um profissional que saiba acolher, isso já torna o processo, não vou dizer que é mais leve, mas pelo menos mais suportável ali no início, para a pessoa conseguir essa qualidade de vida e resgatar a sua dignidade, que eu acho que essa falta de informação ainda, esses tabus faz isso, com que a pessoa ela não possa ter a dignidade de viver a vida dela. Porque como a gente falou, se ela toma um remédio, ela consegue ter uma vida como qualquer outra pessoa, com qualidade de vida. Então, assim, eu acho que o mais importante que a gente está falando aí é exatamente que esse acolhimento aconteça e que a gente entenda que a gente não tá sozinho nessa vida. E a gente tem com certeza pessoas que a gente pode contar, tanto do lado profissional, né? Do profissional da saúde, quanto outras pessoas que a gente pode compartilhar as nossas
vivências. E aí pode ser um grupo de apoio, como a gente já citou aqui, família, amigos. A gente sabe que é um processo de conseguir, às vezes, falar desse diagnóstico, mas dá para a gente tentar achar alguém que a gente consiga compartilhar isso. Eu acho que você conseguir conversar sobre isso já tira um peso assim também muito grande da gente poder lidar, né? Tem uma pessoa que você pode desabafar, pode tirar dúvida, pode conversar, inclusive tirar dúvidas às vezes você tem vergonha de perguntar para o seu médico, mas uma pessoa que já está em tratamento há mais tempo pode ser que consiga tirar para você. Então, eu acho que como a gente está dando a dica aqui de seguir o Lúcia e até mesmo o perfil do Mike, que também queria conteúdo, eu acho que quem estiver nos assistindo, que tem alguma dúvida, que queira compartilhar alguma coisa, com certeza o perfil dele está aberto para a pessoa chegar, mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, querer conversar. É importante a gente saber que existe esse canal aberto. Então, tanto no perfil dos meninos, quanto aqui no perfil da fundação, que com certeza a galera que administra consegue fazer esse acolhimento também. Não sei se alguém que está assistindo a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de deixar para os nossos convidados. Enquanto a gente espera para ver se alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar, eu queria deixar, né, esse momento para vocês deixarem um recadinho final de vocês. Eu acho que a gente já estava deixando alguns recadinhos finais, mas só para a gente se encaminhar mesmo assim para o final dessa live, até para não ficar muito longa também, já são 11 da noite de uma segunda-feira, as outras pessoas também trabalham amanhã. De saber quais palavras finais vocês gostariam de deixar nessa live. O que que marcou vocês aí que vocês acham importante da gente reforçar? E aí, quem quiser começar, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o Luciano finalizar, então vou falar antes, tá, Lu? Aí você finaliza, mas eu acho, mais uma vez, eu vou falar. É muito importante essa identificação, ter pares. Então, recomendo sim, mais uma vez, o perfil do Luciano, Positividades, entre outros perfis que nós temos, né, de colegas, que o Luciano também sabe que existe, que traz conteúdo importante, porque isso faz diferença, é estatístico, existem estudos, trabalhos que mostram que quando você está num grupo de identificação, é mais fácil passar pelo processo. Então, encontrar perfil como o do Luciano e de outros colegas, né, é muito importante, porque você encontrando as mesmas dores do outro, isso facilita, né? Então, é importante isso, parabenizo o Lu por isso, e ele realmente faz diferença na vida de muitas pessoas. E sim, não há culpados na infecção do HIV. Por mais que alguém tenha falado sobre isso, por mais culturalmente que isso esteja arraigado aí no seu pensamento, não há culpa, né? São fatalidades da vida. Só que diante dessa infecção, a gente sabe que há tratamento, né? E que diante do tratamento, a longevidade é exatamente igual de qualquer outra pessoa que não vive com o vírus. E a pessoa que está em tratamento e consegue atingir a indetectabilidade, né, da carga viral, ela vai trabalhar, passear, viajar, casar, ter filhos, tomar decisões independente do vírus, né? E, inclusive, se enquanto ela não estiver segura para compartilhar o seu status sorológico com outras pessoas, inclusive ela não precisa fazer isso. Porque quem está em tratamento e está indetectável não tem risco nenhum, é zero risco de transmissão através da via sexual para qualquer outra pessoa. Então, se você se relacionar sexualmente com outra pessoa, você vai decidir usar ou não preservativo se você quiser se prevenir de outras infecções. Mas não há risco nenhum, é zero risco, né? Para quem está em tratamento há mais de 6 meses indetectável, é zero risco de transmissão. E a decisão é sua. A gente está diante de um diagnóstico de sigilo, a revelação desse diagnóstico sem o seu consentimento é crime. E então, quando você chegar no seu momento, no momento de autonomia, no momento que for importante para você, você pode sim compartilhar o seu diagnóstico. E para isso, existem maneiras possíveis para que você chegue nesse momento. É óbvio que quando a gente tem uma unha encravada, a gente quer falar que está doendo, que aquilo incomoda. Então, diante do diagnóstico de HIV, muito possivelmente compartilhar pode trazer mais
leveza. Mas isso também não precisa ser imediatamente, pode ser no seu momento. E para que isso aconteça, você tenha que estar respaldado, a sua autonomia vai sendo construída e esse momento vai chegar. Não permita ser violentado, violentada, né, por serviços de saúde. Não se sinta intimidado, né, intimidada. Se isso acontecer, busque ajuda através da fundação, através do Lucian. Divulgue esses episódios de sorofobia, de transfobia, de homofobia, para que, junto, coletivamente, você consiga ajuda e esteja num ambiente seguro. É para ser seguro e, com certeza, juntando essa matemática, né? Uma equipe acolhedora, um ambiente seguro, se apropriando das informações, do conhecimento, já já tudo isso vai ficar, toda a angústia e o medo vai ficar no passado e você vai se sentir livre para seguir sua vida e viver independente do vírus. Isso eu tenho certeza, que essa combinação dá certo. E é isso. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado pela fundação, obrigado, Luciano, obrigado, Bia, e foi muito bom esse bate-papo estar aqui com vocês. Bem, eu acho Eu que que só agradeço. Eu acho que eu costumo falar que o HIV foi uma das piores coisas da minha vida, mas também uma das melhores, porque o HIV me ensinou muita coisa. Então, se você descobriu aí e não tá fácil, ter calmas. Eu nunca imaginei abrir minha sorologia, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, e quando veio eu estava fazendo. Então, cada processo é cada pessoa, a gente. Quem vive com HIV normalmente diz, a gente está tudo no mesmo barco. Mas na verdade, cada um está no seu barquinho. Cada um está no seu barquinho. Tem barquinhos com ar-condicionado, tem barquinhos caindo os pedaços, tem vários tipos. E é importante a gente saber que todos nós estamos no mesmo mar, mas cada um com seu barquinho, com a sua própria história. E é importante você olhar para a tua história, é importante você entender os teus sentimentos, e é importante você sempre estar atualizado. A HIV, tu só vai conseguir lidar com ele você entendendo ele. Não adianta, não tem escapatória. Quando você entende ele, fica tudo muito mais fácil de você ficar mais tranquilo com relação à parte biológica, na questão de HIV e como você vai viver. E é isso. Agradeço também o convite, agradeço o papo aí com vocês também. Ai, gente, obrigado. Eu acho que com esses recados finais, a gente pode realmente se encaminhar aqui para o final dessa live. Eu queria agradecer vocês dois, em nome da Fundação, novamente, não só por terem aceitado participar, mas trazido uma conversa super acessível, querendo ou não, por mais que a gente traga pontos difíceis, assuntos que tem um conteúdo mais delicado, vocês conseguem falar disso de uma forma leve e que as pessoas com certeza consigam se sentir incluídas, de entender essa comunicação que vocês estão trazendo. Então a gente consegue ver isso até mesmo aqui pelos comentários que as pessoas estão deixando, o quanto a live foi informativa, colocaram o quanto isso deveria estar passando na TV aberta. Eu, inclusive, concordo que esse assunto deveria ser muito mais abordado, né, nos canais de comunicação de massa, porque, como a gente falou, a informação é poder. Poder de você ter autonomia, poder da gente combater o preconceito, poder da gente se apropriar dos nossos direitos e a gente, inclusive, como o Mike falou, poder denunciar quando a gente não está tendo esses direitos respeitados, entender que o serviço de saúde é um direito e você tem direito de ser tratado bem, de ter um tratamento humanizado. Então, caso vocês saibam de algum local, alguma unidade de saúde que isso não esteja acontecendo, podem mandar mensagem para a fundação ou, como o Mike falou, para ele ou para o Lucian, que eles vão saber como encaminhar, como a gente pode fazer uma denúncia formal em relação a isso, porque a gente só pode melhorar o serviço que a gente está usufruindo se a gente também consegue cobrar que esse serviço seja de qualidade, seja na formação inicial daquele profissional que está trabalhando ali, na formação continuada, como os meninos falaram, que necessita sempre de uma atualização. Então, se aquela pessoa não sabe lidar com
seres humanos, ela não deveria estar trabalhando com seres humanos. E isso, existem vias formais que a gente pode encaminhar para tentar promover um atendimento mais humanizado. Então, eu queria agradecer a quem estava assistindo a gente aqui, mais uma vez, e dizer que a gente está encerrando por hoje essa live. Você quer falar, Lúcia? Pode falar. Não. Só tava dando tchau. Ah, tá. Não, e dizer que a Fundação faz essas lives, então mais pra frente com certeza a gente terá outras. Quem gostou, não deixe de seguir a Fundação, não deixe de seguir os meninos aqui, com certeza lá nos stories. A Carol vai compartilhar o arroba de cada um para vocês poderem ter acesso. Então, não deixem de seguir também eles que traz esse conteúdo de qualidade aqui para vocês também no perfil pessoal. E a Fundação vai continuar também fazendo aí as suas ações, que a gente entende a importância de estar promovendo essa mobilização social, que a gente também falou aqui o quanto é importante, né? Das pessoas entenderem a importância da gente falar sobre HIV e exigir, né, de política pública que esse atendimento seja da melhor qualidade possível. Então, meninos, mais uma vez, obrigado. Boa noite a quem estava assistindo a gente e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.